Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo. A todos que amam o hobby do aquarismo e a criação de peixes. Hoje nós vamos estar falando de um peixe muito apreciado aí na pesca, na criação e na piscicultura. Vamos estar falando do peixe tucunaré, cujo nome científico é Cichla ocellaris. Então, segundo a pesquisa, quanto tempo vive o peixe tucunaré? Cerca de 10 anos. Quais espécies existem de tucunarés? Então tem o Cichla piquiti, tucunaré azul, Cichla keuberi, conhecido como tucunaré amarelo, Cichla pinima, essa espécie é a que apresenta a maior variação de padrão de cor, Cichla monoculus, conhecido entre os pescadores como tucunaré popoca, é a menor das espécies, atinge em torno de 40 centímetros. Cichla temensis, o mundialmente famoso tucunaré açu, a maior de todas as espécies e a mais agressiva. Tem o paca, é um padrão muito comum, tucunaré fogo. Apenas duas espécies apresentam esse padrão, monóculos e miriane. A característica desse padrão é a intensa cor vermelha presente em mais da metade do corpo do peixe. Tem o Bahia Gold, é um padrão de keuberi. Não há a presença de barras verticais e em seu lugar fica um marmorizado de dourado com preto. Qual o tamanho do aquário ideal para se ter um tucunaré? O mínimo da 200 centímetros de comprimento, 60 por altura e 60 por largura. Isso dá 720 litros de água. Então são essas medidas, 200 centímetros de comprimento, 60 de largura por 60 de altura, Isso se multiplica 200 vezes 60 vezes 60, divide por 1000, dá 720 litros. Curiosidade do nome. A palavra tucunaré vem do tupi e significa parecido com tucum. Tucum é uma palmeira muito espinhosa da região amazônica. Os índios dizem que a dor sentida quando se espeta a mão na dorsal do peixe é igual a que se sente quando se espeta na palmeira. Qual é o habitat do peixe tucunaré? O tucunaré habita açudes, represas, rios e tanques de piscicultura. Distribuição geográfica. Sua espécie é distribuída no Amazonas e nas regiões sudestes e centro-oestes. Qual o pH do peixe tucunaré? Entre 5,0 a 7,5. Então, de neutro a ácido. A temperatura da água ideal para o tucunaré, sempre acima de 25 graus. Alimentação. É um peixe carnívoro, alimentando-se principalmente de peixes e camarões. Ele persegue a presa, ou seja, após iniciar o ataque, não desiste até conseguir capturá-la. Características. O tucunaré é um peixe de escamas, com corpo alongado e um pouco comprimido. Sua coloração é amarelada, com manchas pretas e verticais, distribuídas regularmente pelo corpo. Todos os tucunarés apresentam uma mancha redonda, ocelo, no pedúnculo caudal.
esse peixe é bastante rápido, agressivo, forte e até estúpido. Também é muito sedentário, não realizando migrações. Tem hábitos diurnos. Tá? Ele pode chegar a 30 centímetros ou mais de 1 metro de comprimento. Quando eu pesquisei quanto custa um tucunaré, né, ele saiu aqui, deve ser para consumo, tá? Qual o preço de um tucunaré? Tucunaré inteiro, R$ 26,90 o quilo, R$ 26,90 o quilo. Qual é o tamanho e peso do peixe tucunaré? Ele pode chegar a 30 centímetros ou mais de 1 metro de comprimento total. O tucunaré açu pode chegar a 12 quilos de peso e 1,20 metro de comprimento. Qual o maior tucunaré já pego no Brasil? O recorde de tucunaré açu por peso é único e seu detentor é o pescador brasileiro Andrea Zaccherini, com um peixe, né, com medidas impressionantes de 29 libras e 10 Z, o equivalente a 13 quilos e 190 gramas. Esse peixe foi capturado no dia 13 do 11 de novembro do ano de 2010. Qual é a melhor época para pegar tucunaré? A temporada de pesca de tucunaré açu no Juma acontece de setembro a janeiro. Durante todo este período, o pescador tem chances de conquistar seu troféu e cada época tem sua característica. Qual é o predador do tucunaré? O tucunaré tem poucos predadores na bacia pantaneira, tá? A não ser peixes maiores do que ele, jacarés e ariranhas. Pode pegar tucunaré? Também continua permitida a pesca destinada ao consumo humano no local da captura do tucunaré. Tá? Então você pode pescar o tucunaré e você tem que consumir no lugar que você pescou, pela lei. Mas vedado o transporte do pescado, você não pode transportar o tucunaré. Para tanto, deve ser respeitado o limite de até 2 peixes por pescador, sendo que os exemplares devem ter a medida mínima de 30 centímetros e máxima 40 centímetros. Tá? Uma curiosidade aqui de um projeto de lei no Brasil, tá? Projeto de lei que proíbe a pesca do tucunaré é pauta de reunião entre Secretaria e CNPA. Então, o projeto de lei do ano de 2018 prevê multa de até R$ 5.306 para quem for pego pescando tucunaré no estado de São Paulo. Estabelecimentos flagrados comercializando o peixe estão sujeitos à perda da licença e registro. O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Antônio Junqueira, e o secretário executivo, Marcos Renato Bottier, receberam na manhã desta terça-feira 20 a representante da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, então a CNPA, Laurice Ioko Arita, no gabinete da pasta. O foco da reunião foi a Lei número 614/2018, aprovada em junho de 2022 pela Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, que proíbe a captura, o embarque, o transporte, a comercialização e o processamento dos peixes da espécie tucunaré azul e tucunaré amarelo. Durante a reunião, foi solicitado pela CNPA o auxílio da Secretaria para vetar o PL. A Confederação entende que a norma aprovada na Assembleia é prejudicial aos pescadores que têm na pesca sua fonte de renda. Abre aspas. O nosso propósito à frente da pasta é de ajudar a melhorar a vida das pessoas. Vamos encaminhar um documento detalhado sobre o caso ao governador e iremos ajudar quem precisa ser ajudado, ratificou Junqueira. As proibições previstas pela lei não se aplicam à modalidade pesque e solte, ou pesca esportiva, também conhecida permitida a pesca destinada ao consumo humano no local da captura do tucunaré, mas vedado o transporte do pescado. Para tanto, deve ser respeitado o limite de até 2 peixes por pescador, sendo que os exemplares devem ter a medida mínima de 30 centímetros e máxima 40 centímetros. Estiveram presentes na reunião o coordenador de Relações Institucionais da Secretaria, José Luiz Fontes, o assessor da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, APTA, Luiz Airosa, e o representante da colônia de pescadores, João Paiva. Peixe tucunaré. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, tá? Para quem está assistindo esse vídeo e também, assim como eu, ama aí o hobby do aquarismo e a criação de peixes. Eu vou estar falando hoje curiosidades e informações sobre o peixe tucunaré. O tucunaré, do tupi tucum, significa árvore, e aré, amigo. Por extensão, abre aspas, semelhante, ou seja, semelhante ao tucum. É uma espécie de peixe presente nos rios da América do Sul, em especial do Brasil, também conhecida como tucunaré açu, tucunaré paca, tucunaré pinima, tucunaré pitanga, tucunaré vermelho ou tucunaré pretinho. Observação: a definição, abre aspas, amigo da árvore, já arraigada entre os pescadores, vem sendo usada de forma equivocada, pois decorre erroneamente de uma tese que sustenta o pescador ambientalista. Segundo Domingos Fiorante Bomediano, a partir da ideia de que a maioria das palavras indígenas, sobretudo tupi-guaranês, surgem da junção de outras 2 ou mais palavras, assim sendo, tucunaré nada mais seria do que a junção de tucum e aré, sendo a primeira palavra para designar uma palmeira muito espinhenta, comum nas barrancas dos rios, e a segunda palavra para designar amigo, que por extensão leva à amizade, familiaridade, que por sua vez conduz finalmente à semelhança. Então, partindo desta suposição, conclui o pescador que tucunaré deve significar semelhante ao tucum, pois o tucunaré tem a nadadeira dorsal raiada de espinhos, cuja ação é bastante dolorida, a ponto de remeter à lembrança da famosa palmeira espinhenta. Os tucunarés são peixes escamosos e de médio porte, com comprimentos entre 30 centímetros e 1 metro.
Todos apresentam como característica um ocelo redondo no pedúnculo caudal, que são peixes ósseos. Os tucunarés são sedentários e vivem em lagos, lagoas, rios, reservatórios e estuários, preferindo zonas de águas lentas ou paradas. Na época da reprodução, eles formam casais que partilham a responsabilidade de proteger o ninho, ovos e juvenis. São peixes diurnos que se alimentam de qualquer coisa pequena que se movimenta e outros peixes e até pequenos crustáceos. Ao contrário da maioria dos peixes da Amazônia, os tucunarés perseguem a presa até conseguir o sucesso. O tucunaré é um peixe popular em pesca desportiva. Por conta disso, uma série de espécies foi introduzida por várias bacias brasileiras e também em regiões fora do Brasil, como Flórida, Estados Unidos da América, Malásia, entre outros. A espécie C. orinocensis foi introduzida em Singapura, com esse mesmo propósito, mas com consequências trágicas para a fauna endêmica da região. Pesca. Os tucunarés são peixes que atraem pescadores por conta da dificuldade encontrada para capturá-los. Eles têm como habitat natural a bacia amazônica, porém, ele foi introduzido nas represas do Sudeste nos anos 80. Porém, impactos da sua presença nos sistemas onde foi introduzido pelo homem têm aumentado, demonstrando efeitos sobre o comportamento e padrão e distribuição de espécies nativas, além de redução da diversidade de peixes nesses locais. Isso trouxe alguns problemas, como o desaparecimento de algumas espécies no Pantanal de Mato Grosso do Sul, em Corumbá, que passaram a ser capturados pelos tucunarés. Hoje, sua pesca torna-se cada vez mais difícil devido à poluição dos rios. Os tucunarés são peixes que atacam tanto iscas vivas como artificiais em movimento, pois elas lhe chamam a atenção. Filhotes. Quando os filhotes nascem, eles têm 3 pintas pretas ao longo do corpo que, após algum tempo, passam a uma linha contínua. Apenas quando vão se tornando maiores, acima de alguns centímetros, eles começam a formar as barras verticais. Aliás, o pigmento dessas barras varia em função do estado de espírito do peixe. Quando as condições são bastante satisfatórias, elas são bastante ressaltadas. Peso e tamanho. Normalmente atingem de 50 centímetros ou 60 centímetros, mas foram encontrados exemplares com mais de 70 centímetros. O peso fica entre 3 quilos e 10 quilos. Há registros de tucunarés com mais de 66,5 centímetros, o que parece ser o recorde. No centro-oeste do Brasil, na cidade de Caçu, em Goiás, no segundo torneio de pesca da cidade, da espécie Cicla piquiti, chamado de tucunaré azul, dos peixes encontrados nas represas do sul do Brasil, todavia, apenas o azul e o amarelo são abundantes, e o peso médio dos peixes é de 1 a 3 quilos. Habitat do tucunaré no Brasil. O tucunaré é uma espécie territorial e relativamente sedentária, realizando migrações no período de até 40 quilômetros de extensão. Distribui-se geograficamente entre a Bacia Amazônica e Tocantins
araguaia, mas foi introduzido nos reservatórios da Bacia do Prata, no Rio Paraná, em algumas áreas do Pantanal, no Rio São Francisco, nos açudes do Nordeste e na represa de Ribeirão das Lajes, no Rio de Janeiro. Na bacia amazônica, quando os rios estão com águas baixas, o tucunaré perde a proteção da mata inundada, igapó ou mata de várzea, que só ocorre durante as cheias, tornando presa fácil de pescadores nas lagoas, durante o início da manhã e no final do dia, quando a água já está mais fria. Se alimentam próximo às margens. Quando a água esquenta, passa para o centro das lagoas. O tucunaré não aprecia águas correntes, então, em rios pode ser encontrado em remansos. Nas represas, prefere viver junto às margens, nos locais onde podem ser encontradas tranqueiras, que no linguajar dos pescadores são galhadas, plantas flutuantes e outras estruturas submersas que formam um refúgio. Em represas do estado de São Paulo, pescadores notaram um comportamento peculiar. A quase total falta de tucunarés grandes nas margens quando estão coalhadas com filhotes da espécie. Hábitos. Os tucunarés têm hábitos diurnos. Eles dormem rente ao chão e apenas quando está escuro. São peixes muito territorialistas, da família dos ciclídeos. Independente da espécie ou tamanho, eles enfrentam qualquer peixe para garantir seu território. Hábitos alimentares. O tucunaré é um peixe voraz que ocupa os níveis superiores das cadeias alimentares dos rios. Alimenta-se de peixes adultos, filhotes, pitus e provavelmente toda sorte de insetos e aranhas que caiam na água. São caçadores ativos que perseguem a presa, ou seja, após iniciar o ataque, não desistem até conseguir capturá-las. Pescadores artesanais da represa de Três Marias, no Rio São Francisco, citam que o tucunaré come todos os outros peixes. Este fato foi apontado por pescadores do reservatório de Furnas, Médio Rio Grande, como sendo uma das principais causas da diminuição dos recursos pesqueiros, pois é uma espécie invasora. Pescadores experientes afirmam que a melhor época para a pesca do tucunaré é no período de desova, pois é nessa época que eles se encontram mais ariscos, atacando iscas por alimento, assim como por defesa dos filhotes. O tucunaré é canibal, ou seja, alimenta-se de seu semelhante, porém somente o fazem quando são pequenos, apenas involuntariamente, quando não reconhecem os peixes da espécie. Quando o filhote cresce e aparece a mancha redonda da cauda, não há mais canibalismo. Espécies. Segundo revisão proposta por Kullander e Ferreira, 2006, ano de 2006, existem cerca de 15 espécies de tucunaré, entre as quais Cycla ocellaris, Cycla orinocensis, Cycla nicromaculata, Cycla monoculus, Cycla keuberi, Cycla pleiozona, Cycla mirianae, Cycla melaniae, Cycla piquiti, Cycla tairorus, Cycla jariina, Cycla pinima, Cycla vasoleri, Cycla temensis, Cycla intermédia.
Porém, estudos mais recentes envolvendo ferramentas moleculares têm demonstrado que esse número de espécies é menor, pois há muita hibridização entre as espécies de tucunarés. Além disso, recentemente, uma nova espécie foi descrita, o Cycla cataractae, para a região do rio Essequibo, no norte da América do Sul. Informações adicionais: o tucunaré vive em cardumes ou é solitário? É uma pergunta. O tucunaré vive em cardumes ou é solitário? Quando os peixes são pequenos, os cardumes são muito grandes. Ao atingirem um tamanho médio, o número passa a ser da ordem de 2 dezenas ou pouco mais. Já adultos em fase de acasalamento ou não, andam sozinhos ou em pares. Esta tese é colocada quando se fala de tucunarés de rio, porque os tucunarés de represas e lagos ficam em médios cardumes, nadando pelas margens e saída das águas das represas à procura de alimento. Isto, geralmente, ocorre pela manhã e pela tarde no pôr-do-sol. Como já foi observado pelo experiente pescador Antônio Milton da Silva, o Miltinho Arcós de Minas Gerais, ao estarem em cardumes, o comportamento do tucunaré ao caçar suas presas se torna agressivo. Quando se trata de caçar piabas e lambaris, que são peixes pequenos, nesse instante da caça, observa-se que as presas fogem e saltam fora da água para tentar escapar das embocaduras. Observa-se também que esta espécie tem preferência para a reprodução em lugares com troncos, capins e arbustos subaquáticos. Ao chocar, não abandonam o ninho e o defendem a qualquer custo. Peixe tucunaré. Existem 15 espécies diferentes no Brasil. O nome tucunaré tem origem indígena, porém incerta. Especula-se que seu significado seja, abre aspas, olho para trás, fecha aspas, ou olho para a água, devido à presença de uma mancha em forma de olho ocelo na cauda, típica da espécie. O tucunaré pertence à família Ciclidae, considerada a mais rica em espécies de peixes de água doce do mundo, e uma das maiores famílias de vertebrados, com pelo menos 1.300 espécies registradas e estimativas de aproximadamente 1.900 existentes. O nome do gênero Cycla tem origem na palavra Kishla, que os gregos antigos usavam para denominar diversos peixes. Em 1801, quando Cycla foi descrito, muitas espécies de várias partes do mundo, incluindo o tucunaré, foram incluídas nesse gênero. Com o passar dos anos e aumento dos estudos, muitas mudanças taxonômicas ocorreram e hoje apenas os tucunarés são chamados de Cycla. O tucunaré é uma espécie carnívora, alimentando-se principalmente de peixes e camarões. No Brasil, encontramos 15 espécies diferentes, distribuídas no Amazonas e nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Ele habita principalmente açudes e represas no Sudeste e os rios da Bacia Amazônica. Espécies encontradas de tucunaré no Brasil. Nome científico: Cycla temensis, que tem como nome popular tucunaré açu ou paca açu.
Ele pode chegar a 15 quilos de peso e é da região do estado do Amazonas. Cicla pinima, nome popular, tucunaré pinima, pode chegar a 12 quilos de peso e da região dos estados Amazonas, Bahia e Rondônia. Cicla vadzoleri, nome popular, tucunaré não definido, pode chegar a 10 quilos de peso, encontrado nos estados do Amazonas, Bahia e Rondônia. Cicla piquiti, nome popular, tucunaré azul, pode chegar a 7 quilos de peso, encontrado em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo e Tocantins. Cicla intermédia, nome popular, tucunaré royal, pode chegar a 6 quilos de peso, encontrado no estado do Amazonas. Cicla melaniae, nome popular não definido, pode chegar a 6 quilos de peso, encontrado no Amazonas e no Pará. Cicla mirinae, nome popular, tucunaré fogo, pode chegar a 6 quilos de peso, encontrado no Amazonas e no Pará. Cicla orinocensis, nome popular, tucunaré borboleta, pode chegar a 6 quilos de peso, encontrado no Amazonas. Cicla pleiozona, nome popular, tucunaré pitanga, pode chegar a 5,5 kg, encontrado no estádio de Rondônia. Cicla jariína, nome popular, tucunaré jari, pode chegar a 4,5 kg de peso, encontrado no estado do Amazonas. Cicla tairorus, nome popular não definido, pode chegar a 5 kg de peso, encontrado no Amazonas e no estado do Pará. Cicla monóculos, nome popular, tucunaré popoca, pode chegar a 3,5 kg, encontrado no Amazonas. Cicla ocelaris, tucunaré borboleta flórida, pode chegar a 3,5 kg, encontrado no Amazonas, em Minas Gerais e em São Paulo. Cicla queuberi, nome popular, tucunaré amarelo, pode chegar a 3 kg de peso, encontrado no Amazonas, na Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Tocantins. Cicla nigromaculata, nome popular, tucunaré tauá, chega a 3 kg de peso, encontrado no Amazonas. Sua reprodução na natureza ocorre no período chuvoso, mas em ambientes como reservatórios e lagoas artificiais, onde há pouca variação no nível da água. A espécie pode se reproduzir várias vezes ao ano. Esse peixe não realiza piracema, mas na época reprodutiva, os adultos formam pares, constroem ninhos em ambientes lênticos, como fundo de lagos, remansos de rios e embaixo de troncos submersos, onde cuidam de sua prole. Possui escamas pequenas, com o corpo alongado e um pouco comprimido. Sua coloração varia de acordo com a espécie e a região, com manchas pretas distribuídas regularmente pelo corpo. Todos os tucunarés apresentam uma mancha redonda, ocelo, no pedúnculo caudal. É bastante rápido, agressivo, forte e até estúpido. Também é muito sedentário, não realizando migrações.
tem hábitos diurnos. A espécie açu pode chegar a pescar 15 quilos, né? A pesar 15 quilos e medir mais de 1 metro de comprimento total. Por serem peixes muito apreciados na pesca esportiva, as espécies de tucunarés vêm sendo, ao longo das últimas décadas, introduzidas em ambiente onde não ocorriam naturalmente. Essa introdução ocorre quando os peixes chegam às lagoas e rios após o rompimento de tanques de piscicultura ou pela soltura direta por parte de alguma pessoa. Introdução da espécie. A introdução de espécies exóticas não nativas daquele local específico traz sérios problemas para a conservação ambiental e é hoje, junto com a construção de barragens e hidrelétricas, um dos maiores responsáveis pelo declínio e extinção de espécies nativas. O tucunaré amarelo foi introduzido em diversas localidades, onde não estava presente naturalmente. Hoje, há registros da espécie em áreas dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e até no Paraguai. A maioria foi descrita apenas em 2016. Das 15 espécies de tucunarés reconhecidas atualmente, 9 foram descritas pela ciência apenas em 2006, após um amplo estudo realizado por um pesquisador sueco e outro brasileiro. Várias dessas novas espécies vinham sendo confundidas com outras espécies que já eram conhecidas, como Cichla ocellaris e Cichla monoculus. Ok? A fonte aqui é do portal de notícias do pescador, Pesca Amadora.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep.